Olá! Estamos mais um dia aqui no Instituto Happiness Coaching com a live Livro Aberto. Como é que vocês estão, pessoal? É muito bom, né, estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz, porque é um momento onde a gente pode partilhar, onde a gente pode crescer. Esse livro maravilhoso, A Coragem de Ser Imperfeito, que a gente está fazendo aqui, é muito bom. E eu fico muito feliz de estar podendo partilhar com vocês nesse momento. Vamos pôr um filtro aqui hoje? Hoje eu acho que eu estou precisando de um filtro. Temos um filtro? Será que temos algum filtro aqui? Para ficar mais bonitinha, né? Porque tem dias que a gente precisa de um filtro. Como é que vocês estão? Aguardando a minha parceira, Ana Sabion. E hoje o vento está forte aqui, hein? Onde eu estou. Como é que vocês estão por aí? Eu acho que eu vou ficar sem filtro, viu? Porque eu tô achando que o filtro não tá dando muito certo, não. Olá para todo mundo que estiver entrando. Hoje a gente vai. Bom dia, meu amor. Bom dia, Carla linda, minha amiga. A gente já está no capítulo 2 do livro A Coragem de Ser Imperfeita. E tá sendo muito legal essa partilha. E a gente já falou nesse capítulo, esse capítulo ele é exclusivo dos mitos que a Brené coloca aqui pra gente. Então, o nome do capítulo, inclusive, é Derrubando os Mitos da Vulnerabilidade. E a gente já falou do mito 1, que é vulnerabilidade é fraqueza? Será que é ou não? Se você não sabe se é fraqueza ou não, vai lá, assiste o episódio anterior que você vai descobrir se é fraqueza ou não. Deixa eu colocar a Ana aqui. A Ana chegou. Que a Brené coloca vulnerabilidade não é comigo. Foi o que a gente falou no encontro passado. No episódio passado, a gente estava falando sobre o mito 2. Bom Olá, dia! seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Chegamos por aqui, você sumiu para mim. Sumi? Mas eu tô Sumiu. aqui. Bom, aí eu gosto de ver as expressões, fico chateada quando não aparece. Vamos ver se. Ai, que saco, né? Será que se eu sair Carla, e você tá voltar? vendo a gente? A Carla que tá aí. A Carla tá ao vivo aí com a gente. Tá conseguindo ver e ouvir a gente bem? Pra ver se a gente volta. Eu vou sair e tentar entrar de novo, vamos ver se funciona. Peraí. Tá vendo as Ah, duas? Ah, só eu vai que não vejo voltar. mesmo. E Não, mas agora? sai e volta de novo. Então, Enquanto já você volto. sai e volta, são as questões de tecnologia que acontecem, gente. Enquanto a Ana vai sair e voltar, eu continuo falando aqui para vocês que estão aí vendo ao vivo ou gravado o que a gente está falando. Então, no episódio anterior, a gente falou do mito 2, vulnerabilidade não é comigo. E hoje a gente vai falar sobre o mito 3, vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida? Será que é? Será que não é? Como é que será que você vislumbra que é ser vulnerável ou não é ser vulnerável? Isso é muito importante, porque a gente precisa de parâmetros para saber. Para muitas pessoas, falar em vulnerabilidade é algo novo, é algo que não é do dia a dia, não é corriqueiro. Por quê? Porque ela aprendeu a ser forte, ela aprendeu que ela precisa ser uma imagem na rua e outra imagem dentro de casa. Tem muitas pessoas que não podem ser a mesma coisa, que não podem pensar realmente o que acreditam. Por quê? Porque elas têm essa dificuldade em ser vulnerável, em demonstrar realmente quem elas são de verdade, a sua essência, né? Então, enquanto a Ana não chega, a gente vai discorrendo sobre esse assunto. A Carla que tá aí, fala para mim, o que é vulnerabilidade para você, Carla? Conta aí pra gente. Escreve aí. Aí, para você que tá vendo esse episódio, vai lá, assiste os outros para dar continuidade no livro. Esse livro, A Coragem de Ser Perfeito, é um livro maravilhoso. Eu não conhecia.
Na verdade, eu já tinha ouvido falar sobre o livro, mas eu não tinha lido o livro. Então tá sendo um momento muito legal, porque eu tô lendo com vocês esse livro. A gente está partilhando, discutindo, partilhando experiências. A Ana, com toda a experiência dela de clínica psicológica, ela tá vindo e tá agregando ainda mais esse movimento. Eu, com a minha experiência de vida, com a minha experiência profissional também, tô aqui. Ah, a Ana chegou. Vamos ver se a Ana vai conseguir entrar agora, se tá tudo bonitinho, pra gente poder começar. Que já se estendeu já esse início. Agora Oi, ela gente, tá voltou. tudo dando. Aê! A tecnologia Ela resolveu voltou? me sacanear hoje. Ah, mas isso acontece. Ah, olha lá. Para Carla, vulnerabilidade é ficar exposta, expor fraquezas e dores. Muito legal. Agora, vamos, que agora eu estou te vendo. Sim, eu Agora estava vamos. aqui com o pessoal falando, a Carla que está aqui com a gente ao vivo, e né, quem estiver assistindo a gravação, sobre o que a gente já falou e qual foi o título do segundo capítulo e os mitos que a gente já falou no segundo capítulo. Para Uhum. quem ainda não participou, quem está chegando agora nesse vídeo de hoje, para que possa ir lá no YouTube ou mesmo aqui no Instagram, nos perfis, que vão estar os episódios anteriores, para poder estar entendendo e estar acompanhando com a gente o livro, porque a gente está acompanhando o livro todo. Então é bem interessante isso. Estava contando um pouquinho dessa partilha, de você estar aqui com a gente, da sua experiência de clínica, né? Então é muito legal, porque isso também a crescer. E a Carla, eu perguntei pra Carla, pra ela, o que que é vulnerabilidade. Daí a Carla comentou: ah, tá bom, não tem problema. E aí a Carla comentou que vulnerabilidade para ela é ficar exposta, expor fraquezas, dores. Isso para ela é vulnerabilidade. Então a gente está aqui exatamente para expor alguns mitos, algumas coisas que a gente acredita que é vulnerabilidade, como se ser vulnerável fosse algo ruim, Uhum. algo errado, algo que a gente não pode ser, e realmente desmistificar isso para que a gente seja autêntico, para que a gente consiga alcançar uma felicidade plena. A nossa grande busca aqui é que a gente consiga ter ações ousadas para construir a nossa felicidade. Esse é o tema do Instituto, né? Que a felicidade é uma escolha ousada. E a Ana sempre gosta de falar, ousada, autêntica e diária. Então é Uhum. isso mesmo, porque todos os dias a gente tem desafios, a gente tem problemas, a gente tem questões que a gente precisa lidar. Então é um desafio realmente diário. Fala um pouquinho, Ana, com a gente para a gente entrar no mito 3. Eu acho muito bacana, né, que a Carla já traz aqui, né? Qual que é a percepção de vulnerabilidade? Ficar exposta, expor fraquezas e dores. E isso é tão batido, né? Tão batido, no sentido de, é uma visão muito generalizada essa sensação de que vulnerabilidade é expor fraqueza. Só que aí eu gosto muito de trazer para essa reflexão o que, que é uma fraqueza e o que, que a gente. Por que, que a gente interpreta que nossos desafios são fraquezas? E pior, porque as pessoas entendem muito comumente afetos, sentimentos, emoções como fraqueza. E isso é um grande desafio, porque se a gente não está em contato com os nossos sentimentos, a gente não está em contato com a vida. E aí, de qualquer forma, se a gente não tem as coisas ruins, a gente, consequentemente, também não tem as coisas boas. Que é uma coisa que a Brené traz de uma forma muito linda nesse livro, e que é um divisor de águas muito grande na nossa vida, quando a gente traz essa percepção, né, de, poxa, viver coisas boas implica em estar exposto. Viver coisas boas implica em viver essa vulnerabilidade, em estar exposto com esses sentimentos ruins, em estar em contato com isso constantemente. E isso não deveria ser um problema. Isso, na verdade, deveria ser uma. Oi, Bruno! Nossa, quanto tempo! Meu amigo de Portugal. Que Que legal! legal. O povo de Portugal está aparecendo nas Olha só, nossas lives, hein? que legal! Muito legal. Enfim. E voltando, né? Se a gente aprende a lidar com isso de uma forma mais natural. E é claro que quando a gente é adulto, não é tão simples falar, nossa, eu vou só aprender a lidar com isso, não vai me incomodar. Vai incomodar sim.
Vai incomodar, sim, mas é um desconforto que, se a gente lida de uma forma honesta e a gente lida de uma forma que funciona para a gente consegue romper com isso, tá em contato com isso com um pouco mais de facilidade, um pouco mais de constância e, principalmente, trazendo um propósito para isso. Porque o que falta para a gente é justamente entender qual é o propósito de viver a dor. Qual é o propósito de viver o desafio? Qual é o propósito de viver as situações que a gente não gostaria de viver? Porque ninguém quer viver na dor, ninguém quer sentir dor. Ninguém quer sentir dor. Quem que vai Ninguém. querer sentir dor, né? Só quem já Exatamente. tem uma patologia, Exatamente. Mas não é é? importante, tem um ponto importante nisso, porque a gente também vicia na dor, a gente também vicia na coisa ruim. E aí a gente cria um monte de coisa aqui, é um leque de coisas que não é para esse momento. Mas estejam atentos aí, vai que você já não é a pessoa viciada em dor, né? E talvez não consegue sair da sua roda de ratinho exatamente porque não tá percebendo isso. Ai, como clareou aqui agora, que beleza, as coisas de novo. Mas bora Mas lá. Mas você sabe que essa é uma questão que eu tenho percebido muito, tanto nos meus desafios diários quanto nos meus mentorados. O que eu tenho percebido é muito comum a gente ter medo do novo, a gente continuar com os mesmos problemas, a gente não impulsionar uma mudança, a gente Uhum. não agir em acordo com aquilo que a gente busca, por quê? Porque enquanto a gente está com aquele problema conhecido, tá tudo bem. Enquanto eu tô ali naquele problema com isso, por mais que me doa, por mais que seja ruim, é melhor eu estar num problema conhecido, em algo que eu dou conta, do que eu ir para algo novo que eu não sei o que vai acontecer. Então, essa é uma questão muito grande, muito importante. E aí, para quem está nesse movimento, que está preferindo o conforto da dor, ou aquele momento que não tem, é um morninho, né? Não tem mudanças, não tem nada demais, mas eu sei até onde eu posso reinar aqui. Sim. Vai ler esse livro, porque esse livro fala muito sobre ousadia, fala muito sobre essa questão de você ter ousadia de enfrentar o que precisa enfrentar para chegar do outro lado da ponte. Sim. Então, vai ler esse livro com a gente, ou vem com a gente, ou vai ler esse livro, porque esse livro, A Coragem de Ser Perfeito, é maravilhoso. É, Bora? só lembrando que é impossível a gente ser autêntico sem estar em contato com a vulnerabilidade. É impossível a gente ser ousado sem estar em contato com a vulnerabilidade. E, inclusive, é impossível ser feliz sem estar em contato com a nossa vulnerabilidade. E, inclusive, a gente falou sobre isso na semana passada, né? Sobre como o sentimento de felicidade deixa a gente exposto e faz a gente se sentir inseguro. Então, vamos seguir para que a gente possa dar mais conteúdo aí para vocês lidarem com isso também de uma forma diferente, estarem em contato com isso e trazer isso para a realidade de vocês. Bom, posso começar? Pode. Vamos embora. Mito 3. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Isso aqui é muito legal mesmo. Uma linha de questionamento que ouço com frequência diz respeito à cultura do fim da privacidade. Pode haver vulnerabilidade em demasia? Não seria o caso da superexposição? Essas perguntas são inevitavelmente seguidas de exemplos do atual culto à celebridade. O que dizer quando certa atriz de cinema posta no Twitter sobre a tentativa de suicídio de seu marido? Ou quando rostos conhecidos da TV dividem com o resto do mundo detalhes íntimos de suas vidas e da vida de seus filhos? A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Tem muita gente que tem uma criação em que ela tem que ser extremamente honesta. O pai e a mãe exigem ali, o meio em que ela que foi criada exige que ela seja muito honesta, que ela seja muito aberta, que ela fale a verdade de absolutamente tudo. Porém, tem gente que é criada de forma a pessoa usar aquilo contra ela. Então, qual que é o problema dessa pessoa? Que ela se acostumou a entregar a vulnerabilidade na mão dela, na mão de gente que não vai usar isso de uma forma saudável. Então, quando a gente traz isso, que isso Verdade. aqui é muito importante, porque isso realmente é muito importante, a vulnerabilidade não é sangrar na internet. A vulnerabilidade não é sangrar no colo de quem vai tratar você mal. A vulnerabilidade não é ir lá e entregar de mão beijada aquilo para alguém que vai usar isso contra você ou que vai usar você através disso. Então, esse reconhecimento, né, do eu vou expor as minhas fraquezas, eu vou expor as minhas. Fraqueza aqui entre muitas aspas, eu estou só aproveitando o exemplo que foi trazido aqui antes. Eu vou expor a minha vulnerabilidade, tem que ser em um ambiente seguro.
Por isso que a terapia é tão importante. Por isso que é tão importante a gente estar com alguém que a gente sabe que não vai julgar a gente, vai respeitar a gente. Porque ali é um treinamento. Ali é eu gosto de falar que é uma fisioterapia, né? Que você faz exercício pequenininho justamente para você sair da atrofia que você tá. É Então, verdade. você expor isso para pessoas que talvez você esteja acostumada, que foram pessoas que não lidaram com isso de uma forma positiva, só te mantém presa a essa percepção de que a vulnerabilidade é fraqueza, de que a vulnerabilidade é ruim. E isso é muito legal porque a gente faz, inclusive, um filtro tão maravilhoso quando a gente expõe, claro, numa medida que seja saudável ali, a nossa vulnerabilidade, porque aí a gente entende quem são as pessoas que têm condição de lidar com aquilo de uma forma saudável ou não. Só que aí a gente volta para a questão do autoconhecimento. Você precisa conhecer aquilo que você dá conta de expor, e se a pessoa usar aquilo contra você, opa, peraí, aqui é o meu limite, você não vai passar daqui, né? E é um trabalho que é muito, muito bacana. Mas vamos continuar, porque aqui tem bastante coisa. E vai dar para Sim, falar muito sobre isso hoje, né? vai. Não é superexposição, não é catarse, não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção de confiança. Não podemos ter sempre garantias antes de compartilhar algo. Entretanto, não expomos nossa alma na primeira vez que encontramos alguém. Nunca nos aproximamos dizendo: Oi, meu nome é Brené e essa é a minha maior dificuldade. Isso é vulnerabilidade. Isso não é vulnerabilidade. Pode ser desespero, carência afetiva ou necessidade de atenção, mas não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente, com limites, significa dividir sentimentos com pessoas com as quais temos um relacionamento e que querem fazer parte da nossa história. O resultado dessa vulnerabilidade mútua e respeitosa é um vínculo maior, mais confiança e mais envolvimento, e, consequentemente, mais autoconhecimento também, né? A Sim. vulnerabilidade sem limites leva à falta de empatia, desconfiança e isolamento. De fato, como veremos no capítulo 4, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Portanto, informação em excesso não é um caso de vulnerabilidade demasiada, mas de falência da vulnerabilidade. Quando nos afastamos da sensação que ela provoca para usá-la apenas em situações de carência e necessidade de atenção, ou para nos entregarmos aos comportamentos extremados que se tornaram um lugar comum na sociedade de hoje. Para dissipar o mito de que a vulnerabilidade é compartilhar nossos segredos com todo mundo, vamos examinar a questão da confiança. Quando falo sobre a importância de ficar vulnerável, aparecem sempre muitas questões sobre a necessidade de confiar nos outros. Como sei se posso confiar em alguém o bastante para ficar vulnerável? Só me mostrarei vulnerável a alguém se estiver seguro de que essa pessoa não me decepcionará. Como saber se alguém irá atrair minha confiança? Como desenvolver a confiança nas pessoas? Não existe teste de confiança nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abrirmos. Os participantes da pesquisa que responderam a essas perguntas descreveram a confiança como um processo de construção lenta, por camadas, que vai acontecendo com o tempo. Em nossa família, nos referimos à confiança como pote de bolinha de gude. Minha filha Ellen teve sua primeira experiência de traição no terceiro ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma coleguinha da turma algo engraçado e levemente constrangedor que tinha acontecido com ela mais cedo naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam de seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerara a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa. Quando Ellen chegou em casa, ela caiu no choro e me disse que jamais tornaria a contar seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Foi de cortar o coração. Para piorar as coisas, ela me disse que, quando voltou para a sala, as colegas ainda estavam rindo dela com tamanha intensidade que a professora separou e retirou algumas bolinhas de gude do pote que havia na sala. A professora de Ellen tinha um grande pote de vidro a que ela e as crianças se referiam como pote de bolinha de gude. Ela mantinha uma caixa com bolinhas coloridas próximas ao pote, e sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, ela lançava bolinhas de gude no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse regras ou não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando e se as bolinhas enchessem o pote, os alunos seriam recompensados com uma festa.
Por mais que eu quisesse dizer a Ellen, não divida seus segredos com essas garotas, assim elas nunca vão magoá-la de novo, deixei meus medos e minha raiva de lado e comecei a tentar descobrir como ter uma conversa franca com ela sobre confiança e relacionamentos. Enquanto procurava a maneira certa de traduzir minhas próprias experiências de confiança e o que aprendia sobre o assunto com a minha pesquisa de campo, pensei em como a metáfora do pote de bolinha de gude seria perfeita. Sugeri a Ellen que pensasse sobre suas amizades como pote de bolinha de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou guardar o que você confiou a ela em particular, coloque uma bolinha de gude no pote. Se uma amiga ou amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela assinou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada: Eu tenho amigas que encheram o pote de bolinha de gude. Então ela descreveu 4 amigas com quem sempre podia contar, que sabiam alguns de seus segredos e nunca os revelaram a ninguém, e que também haviam compartilhado alguns com ela. São amigas que me chamam para sentar com elas, mesmo se forem convidadas para a mesa das garotas mais populares do colégio. Foi um momento sublime para nós duas. Quando lhe perguntei como essas meninas se tornaram amigas tão confiáveis e dignas das bolinhas de gude, ela pensou por um instante e respondeu: Não tenho certeza. Como as suas amigas conquistaram as bolinhas de gude? Depois de pensarmos juntas por um tempo, chegamos às nossas conclusões. Algumas das respostas de Ellen foram: elas guardaram meus segredos, elas me contaram seus segredos, elas se lembraram do meu aniversário, elas sabem quem são a vovó e o vovô, elas sempre me incluem nas coisas divertidas, elas sabem quando estou triste e me perguntam por quê. Quando falto à escola por estar doente, elas pedem às suas mães que telefonem para saber como eu estou. Então aqui fica muito claro, né, Dom? Deixa eu só comentar aqui a última parte dela, né? E as minhas, exatamente as mesmas, com exceções de que, para mim, vovó e vovô são minha mãe e meu padrasto. Quando minha mãe chega numa festinha dos meus filhos, é uma grande alegria ouvir uma das minhas amigas dizer: Oi, Diane, que bom ver você. Eu sempre penso, ela se lembrou do nome da minha mãe, ela se importa conosco. Muito Isso legal. aqui, isso aqui é muito bacana, porque traz, inclusive, uma aula de autoconhecimento, né? Sim. Como você olha para as suas questões? O que é importante para você? O que faz com que uma pessoa ganhe a sua confiança? O que faz com que você, uma pessoa seja importante para você? Ou que você seja importante para uma pessoa? Né? E entender esse movimento é entender aonde eu me abro, aonde eu não me abro, aonde eu entrego mais, aonde eu entrego menos. E aqui, quando ela fala sobre essa questão da carência, isso é muito significativo, porque tem muita gente, principalmente em relacionamento afetivo, que no primeiro momento se entrega absurdamente, sem saber se aquela pessoa tem condição de corresponder àquilo. E ele vai pensar, mas eu dei todo o meu amor para aquela pessoa e ela não valorizou, ela não olhou para mim, ela não reconheceu, ela não foi capaz de me amar. É, mas às vezes ela realmente não era. E não é sobre você, não tem nada a ver com você, mas qual é o momento daquela pessoa? O problema é justamente que fica esse impacto muitas vezes não, a maior parte das vezes da infância, de que você tem que conquistar a confiança do outro, você tem que conquistar o outro, você tem que conquistar o amor do outro, e quando na verdade, e quando muitas vezes você não tem condição de conquistar o outro porque o outro não tem aquilo para te oferecer. E é simplesmente porque o outro não tem, ou muitas vezes não quer. E aí não é sobre você, e você pode fazer o esforço que for do mundo que não vai adiantar. Pode falar, Marcela, que eu não tô deixando você falar hoje. É muito louco, porque na verdade, assim, como tudo tem duas faces, né? Tem duas moedas. Eu gosto quando você vem com essa fala, que é uma fala muito libertadora para as pessoas que sofrem, né? Todas as crenças e todas as repetições de padrão. Mas eu preciso estar do outro lado, como neurocientista, eu preciso falar sobre a questão de que se você tem essas programações, é isso que você vai atrair. Então, assim, não é sobre você no sentido de que as pessoas elas têm todos os detalhes dos problemas dela, mas é sobre você com relação à autoconfiança, ao autodesenvolvimento, ao autoconhecimento. Você precisa saber o que está gerando essa Uhum, aproximação, né? uhum, A carência mesmo, quando a Ana falou sobre isso hoje, veio forte em mim como eu era enquanto uhum, criança, enquanto adolescente, enquanto ali o início da minha fase adulta,
E até a fase adulta mais longa, vamos dizer assim, mas nesse sentido de quanto eu tinha essa carência, essa rejeição, quanto eu tinha isso interno e o quanto eu me expunha, e quanto eu chamava atenção e era inclusive chato. Eu era inclusive intrometida. Eu era Uhum. inclusive narcisista demais. Eu era uma pessoa que tudo tinha que gerar em torno de mim. Por quê? Por causa da minha carência. Por causa do meu sentimento de abandono e de rejeição que eu tinha e que não era tratado, que não era olhado. Eu nem sabia que existia esses traumas dentro de mim. Então é muito importante a gente se situar no aqui e agora, olhar o que está acontecendo, ver o que é do outro e deixar com o outro Sim, e mergulhar dentro da gente também, para que a gente possa saber realmente o que está fazendo com que eu tenha essas repetidas situações. O que essas repetidas situações estão querendo me mostrar? Né? E aí é muito interessante porque esse mito, esse terceiro mito, ele fala sobre exposição. Então, assim, olha o labirinto que é, né, esse assunto. É um grande labirinto. uhum. Porque a vulnerabilidade é você se expor, é você se tornar verdadeiro e autêntico, Uhum. expor Uhum. realmente o que você é, o que você quer. Isso é vulnerabilidade, né? Agora, como que a gente vai fazer essa exposição? Exatamente, Para quem a gente vai fazer essa exatamente. exposição? Onde a gente vai fazer Para essa quê? exposição? Para Principalmente. quê? Para Qual é a quê? intenção dessa Uhum. exposição? Então, a intenção eu acho que é a base de tudo, inclusive. Quando a gente se expõe, né, num lugar, principalmente público, numa palestra, no podcast. Por que que a gente está fazendo isso? Qual a intenção? Então, é Sim, muito interessante essa visão e prestem atenção no quanto e para quem e como vocês estão sendo vulneráveis. Muito legal. exatamente. Só vou fazer um adendo, porque assim, o que você trouxe não é o oposto que eu estou falando, é a mesma coisa. É a Oh! mesma coisa. Porque assim, a gente entender isso como consequência da vida adulta, consequência na vida adulta, a gente vai entender como que esse processo se deu ali, né? Então, geralmente por essas criações, essa situação toda, a pessoa precisa dessa atenção. Então, ela leva esse comportamento e a gente, é justamente nesse ponto que a gente entende para que ela faz isso. Com qual intenção ela faz isso? Ela faz isso porque ela precisa suprir uma ausência ou porque ela realmente não se importa? Então, a questão dessa construção da vulnerabilidade ousada, da autenticidade principalmente, a gente precisa entender se a gente está se expondo porque a gente está suprindo um buraco, porque a gente quer ser aquilo que a gente realmente é, porque tem um ponto importante também. Tem muita gente que se entende como autêntica, mas na verdade a única coisa que está fazendo é ir contra absolutamente tudo para também chamar atenção, para também suprir um buraco, para também suprir uma ausência. É Então, tudo isso. resistência, né? Não é Sim, sim. autenticidade. Exatamente. E aí a pessoa faz isso através da dor e ela entende como isso é autenticidade, quando na verdade é só dor. É só dor. Eu fui muito essa. Nossa, eu fui muito que eu achava que eu era autêntica e na verdade eu era a dolorida. Nossa, Aham. muito, muito, muito. Sim. E é muito bacana a gente desmistificar isso, porque tem muita gente que realmente entende a autenticidade como dor. Principalmente porque quando você expõe aquilo que você é, principalmente na sua infância, e aí as pessoas ficam te moldando ali para você caber em um padrão, para você ser aceita, para você ser amada, e toda aquela coisa que a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Já trouxe aqui um pouco como é que funciona. Quando você vai expor a sua vulnerabilidade na vida adulta e a sua autenticidade na vida adulta, aquilo é muito caro. E é assim, você falar em nome de você mesma é muito diferente de você falar em nome de uma outra pessoa, porque você vai falar em nome de outra pessoa, bateu ou não bateu, não tô nem aí, não é caro pra mim, não me importa, não é meu. Agora, quando você vai levar uma coisa que é sua, aquilo é caro. Aquilo é sensível. Aquilo é uma coisinha que se tocar um pouquinho pro lado ali, você já grita. Então, justamente por essas experiências de ter sido muito julgado, de ter sido muito criticado, de ter sido muito podado, polido, cerceado, enfim, todas essas coisas, e você entender aquilo como não sendo naturalmente aceito. Quando, na verdade, na vida adulta, faz diferença para pouquíssima gente. Talvez vai fazer diferença para quem é muito próximo ali de você. No restante, não faz tanta. Mas é justamente essa questão. Você está expondo essa vulnerabilidade de um lugar de quem está construindo essa segurança, essas relações saudáveis, essas relações com limite, porque o limite é extremamente importante. Quando tem dependência emocional, não tem limite.
Quando eu tenho dependência emocional, não tem o que é saudável para mim. Eu vou expor a minha vulnerabilidade, vou vomitar a minha vulnerabilidade em cima das pessoas, como se elas tivessem condição realmente de cuidar daquilo, ou exigindo que elas cuidem daquilo, que é pior ainda. Obrigação, né? Como se ela tivesse obrigação de receber aquilo, né? Exatamente. Muito Mas bom. bora lá, vamos seguir, que Bora, está muito gostoso. Você bora, segue bora, bora. agora? Quer que eu continue? Por mim, tanto faz, eu posso continuar também. Eu gosto. Então vai. Então, confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre o investimento que as pessoas têm que fazer nos relacionamentos antes mesmo de o processo de construção da confiança começar. A professora não disse: eu não vou comprar o pote e as bolinhas de gude antes de saber se a turma será capaz de fazer boas escolhas coletivamente. O pote estava lá desde o primeiro dia de aula. Na verdade, ao final do primeiro dia, ela já havia enchido o fundo dele com uma camada de bolinhas. As crianças não disseram à professora: decidimos não fazer boas escolhas porque não acreditamos que você colocará bolinhas no pote. Elas trabalharam duro e abraçaram alegremente a ideia porque confiaram na professora. Um dos psicólogos que mais admiro no campo dos relacionamentos é John Gottman. Seu livro The Science of Trust, Emotional Attunement for Couples, A Ciência da Confiança, Sintonia Emocional para Casais, é uma obra inspiradora sobre a anatomia da confiança. Em um artigo no site Ai, eu vulnerável aqui. Greater Good. É É, isso? Greater Good, da Universidade de Berkeley, Gottman descreve a construção da confiança de uma maneira totalmente compatível com o que encontrei em minha pesquisa, e também com o que Ellen e eu chamamos de pote de bolinha de gude. De acordo com a pesquisa, descobri que a confiança é construída em momentos muito pequenos, que eu chamo de momentos de porta entreaberta. Em qualquer interação, há uma possibilidade de conexão com seu parceiro ou de distanciamento dele. Vou dar um exemplo disso em meu próprio casamento. Certa noite, eu queria muito concluir a leitura de um livro policial. Achei que soubesse quem era o assassino, mas estava ansioso para confirmar minha suspeita. A certa altura, coloquei o livro na mesa de cabeceira e me levantei para ir ao banheiro. Quando passei pelo espelho, vi a imagem refletida de minha esposa e ela me pareceu triste, escovando seus cabelos. Era um momento de porta entreaberta. Eu tinha uma escolha. Poderia sair daquele banheiro pensando: não quero lidar com a tristeza dela essa noite, quero ler meu livro. Mas, em vez disso, talvez por ser um sensível pesquisador de relacionamentos, decidi ir até ela. Segurei a escova que estava em suas mãos e perguntei: o que está acontecendo, querida? Ela me disse que estava triste. Naquele exato momento, eu estava construindo confiança. Eu estava ali para apoiá-la. Eu estava me conectando com ela em vez de escolher me decidir apenas ao que eu queria. São em momentos assim que a confiança é construída. Um momento como esse pode não parecer importante, porém, se nós sempre escolhermos virar as costas para as necessidades do outro, a confiança no relacionamento vai se deteriorando lenta e gradualmente. E aqui cabe um adendo, Uau! né? Quem muitas vezes não sabe cuidar da vulnerabilidade do outro exatamente porque não cuida da própria. E aí eu olho pro outro triste e falo: ah, mas tristeza é normal, né? Segue o baile. Você não deveria estar triste. Não, a gente está aqui num momento feliz, você não deveria estar triste. Ou não está acontecendo nada, você não deveria estar triste. Ou eu estou bem, por que que você não está bem também? Ou pior, eu enfrentei essa tristeza sozinho, você também vai enfrentar a sua sozinho. Tem Exatamente. isso também, tem muito disso, né, nos relacionamentos. E é isso, o relacionamento precisa ser nutrido, gente, nutrido todo dia. Não é uma coisa que você vai ali ter um relacionamento, principalmente casais, principalmente parceiros, companheiros de vida. Tem muitas pessoas que infelizmente não enxergam de que um relacionamento é uma nutrição diária. O pessoal acha que eu tô casado, agora é isso, pronto, assinei o papel e danou-se tudo. E na verdade é uma construção diária. Você precisa olhar para você e precisa olhar para o outro todos os dias. Não tem jeito. Todo relacionamento termina por acreditar que o jogo tá ganho, né? A gente assinar um Nossa, papel, então seremos felizes para sempre. muito real isso. Vou pegar aqui, vai. Tá. Quando pensamos em traição, nos termos da metáfora do pote de bolinha de gude, a maioria de nós imagina alguém em que confiamos, fazendo algo tão terrível que nos obrigasse a pegar o pote e jogar fora todas as bolinhas. Qual é a pior traição de confiança que você pode imaginar? Ele me trai com minha melhor amiga. Ela mente sobre como gastou o dinheiro. Alguém usa minha vulnerabilidade contra mim.
Todas as traições terríveis, sem dúvida, mas todas as traições são terríveis, sem dúvida, mas há um tipo específico de traição que é ainda mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no relacionamento. Na verdade, essa traição geralmente acontece muito antes das outras. Estou falando da traição de descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de confiança, omissão de defesa quando nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas, e de não sermos escolhidos como alguém especial entre outras pessoas. Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são as únicas formas de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência na minha pesquisa e que tenha se mostrado a mais perigosa em termos de corrosão do elo de confiança em um relacionamento, eu mencionaria o descompromisso. Quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação param de se importar conosco, de nos dar atenção e de investir no relacionamento, a confiança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desperta nossos maiores medos de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. O que pode fazer dessa traição obscura algo muito mais perigoso do que uma mentira, ou até mesmo do que um caso fortuito. É o fato de não conseguirmos localizar a fonte da nossa dor. Não há acontecimento, nenhuma evidência explícita de ruptura. E isso pode deflagrar um processo de loucura. Podemos dizer a um parceiro descompromissado: você não parece mais se importar com o nosso casamento, mas sem uma prova disso. A resposta pode facilmente ser a seguinte: chego em casa todo dia do trabalho às 7 da noite, ponho as crianças na cama, levo a família para passear no domingo, o que mais você quer de mim? Ou no ambiente de trabalho, quando sentimos vontade de dizer: por que não me dão mais feedback? Digam que gostam de mim, reclamem de alguma coisa, mas me façam lembrar que eu ainda trabalho aqui. Com os filhos, as atitudes têm mais peso do que palavras. Quando paramos de nos interessar por suas vidas, não perguntamos mais como foi seu dia, nem querendo saber mais de seus gostos musicais, de suas amizades. Eles ficam ressentidos e com medo, em vez de aliviados, independentemente do temperamento que os adolescentes possam ter. E por não conseguir expressar bem como se sentem com nosso desinteresse, quando paramos de nos esforçar para participar, eles começam a agir de maneira extravagante, pensando: isto vai chamar a atenção deles. Ai, gente, isso é tão real isso na adolescência. Quem ainda não passou pela fase de filho da adolescência, presta atenção nessa frase, porque isso é muito real. Quando realmente eles se sentem que eles não estão sendo olhados, vistos, né, que eles não estão sendo acolhidos ali pelos pais, é onde começa a crise de tatuagem, a crise das roupas, a crise de não saber. Todas essas crises começam exatamente por aquele olhar de que não estou sendo acolhido, que eles nem sabem gritar, eles não sabem gritar para os pais e falar: pais, me olham, me vejam, me acolhem, me abracem, né? Esses dias, meu filho está com 1,84 m, 13 anos. Ele foi Caramba, parar no meio. Hã? que grande que ele é, meu Deus! É, ele tá enorme, ele tá crescendo todo dia. Agora ele tá fazendo jiu-jitsu com o pai, então imagina, tá enorme. E aí nós estávamos assistindo a TV, assistindo um filme, e de repente ele entrou no meio da cama e ficou lá, como se ele fosse a Sirena, a nossa gatinha, tipo, como se ele tivesse 50 centímetros. Ele entrou, porque ele só queria um afago, ele só queria um abraço, ele só queria estar ali junto com a gente. A gente até trocou o filme, porque era um filme de um drama muito pesado. E aí eu olhei pro Regis e falei: amor, esse filme não dá, tipo, só com olhar, né? Eu falei assim: esse filme não dá.
A gente trocou de filme, colocou um filme mais divertido para ele ficar com a gente. Ele assistiu o filme com a gente ali. Foi tão gostoso, foi aquele momento tão legal. E era o quê? Ele estava demonstrando uma vulnerabilidade dele. Ele estava precisando daquele afago, daquele momento, né? Daquela atenção. Então, papais, olhem para isso. Papais e mamães que estão nos vendo, olhem para isso, porque é muito importante. É importante trazer isso, porque foi justamente o que eu comentei agora há pouco, né? É aí que começa a nascer esse comportamento de entender que a autenticidade é agir de uma forma oposta, de uma forma contrária, de gritar através da dor, né? A autenticidade não é dor. Não nesse sentido. Ela não é uma atitude que nasce de uma dor. Ela é passar pelo processo de viver aquilo que a gente sente de uma forma honesta, mas não motivada pela dor. Motivada por um propósito, motivada por um crescimento, motivada por uma disponibilidade para a vida e não contra ela. Isso aqui é extremamente importante a gente esclarecer. E é assim que nasce, viu, gente? Assim, quando a criança não recebe aquilo que precisa, quando o adolescente não recebe aquilo que precisa. E quando os pais muitas vezes não têm nem isso para eles, né? Como é que vai ter para os próprios filhos? Para entregar, é. Exatamente. Então, assim, é muito, muito, muito importante estar atento a isso, porque se você tem filhos adolescentes em casa, você ainda consegue melhorar essa situação. Você ainda tem tempo. Né? Nossa, muito, muito. Então, corram e vem com a gente, que esse livro aqui está sendo maravilhoso. E não é um livro só para mulheres, não, viu, gente? É para mulheres, para homens, para adultos que ainda são imaturos. Esse livro é fantástico. Bora? Bora. Para a gente finalizar Segundo, esse mito, assim como a confiança, a maioria das experiências de traição se acumula lentamente, como uma bolinha de gude de cada vez. Na verdade, as traições grandes e visíveis que mencionei antes são mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta da confiança. Para concluir, a confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gudes que cresceu. Ai, que lindo! Muito legal esse desfecho. E é isso mesmo, né? A gente percebe que, e eu sou advogada há mais de 20 anos, então quantos casos que já pararam na minha mesa de separação, divórcio, traições. E é bem por aí. Muitas traições, elas combinam no que em vários episódios anteriores de desinteresse. A traição ela não acontece no nada. A traição não acontece, simplesmente eu acordei hoje e resolvi trair o meu esposo. Eu acordei hoje e resolvi trair a minha esposa. Não, não é isso, gente. É realmente isso que está sendo falado aqui nessas últimas frases, nesse desfecho desse mito da vulnerabilidade. Porque se você não cultiva, se você não nutre a confiança, se você não nutre esses momentos de conexão, como a Ana comentou lá, quando o autor, ele é psicólogo? Eu não lembro desse uhum, detalhe se ele é sim, psicólogo. Quando o psicólogo comentou aquele trecho do livro dele, né, que foi colocado aqui. Precisa de uma conexão diária, precisa de uma um nutrição diária. interesse Essa real. confiança é diária, né? Uhum. Fala, 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 fala. É de um interesse genuíno, né? A confiança ela é Isso. conquistada através desse interesse genuíno, desse entender que aquilo demanda de fato uma consideração, né? Porque é interessante a gente pensar isso do eu tô vendo ali a pessoa triste dentro da minha casa e eu vou simplesmente deixar passar porque é o que eu sei fazer. Isso demonstra claramente um desinteresse. E aí, se você, como é que você faz crescer uma coisa que você não cuida? É a mesma história de a gente pensar na plantinha que a gente não rega, o chão que a gente não ara, que seja. Se você não cuida daquilo, aquilo não tem como crescer. Ou vai crescer de uma forma distorcida. Porque é esse que é o ponto, né? Se você não cuida de uma forma saudável, você não está cuidando. E aí isso vai gerar essa mágoa, esse ressentimento, esse distanciamento, essa falta de conexão. Então não é só sobre, a gente tem. A pessoa me procura para conversar. Cara, mas você está vendo o que está acontecendo. O que você vai fazer com isso? Por que você não tem essa disponibilidade de estar lá? E o oposto também acontece, né? De muitas vezes as pessoas fingirem que nada está acontecendo e cobrar do outro que tenha uma postura diferente quando a outra não tem a menor condição de saber o que está acontecendo. Então, Essa é uma expectativa muito louca na dependência emocional, porque sim, às vezes a gente cria uma realidade paralela
É bem um multiverso mesmo, onde a gente acredita que o outro está dentro da nossa cabeça e está sabendo o que a gente está pensando, qual a Uhum. expectativa que a gente está tendo com relação ao outro. Só que, gente, toma cuidado, porque se a gente não fala o que a gente está sentindo, o outro parceiro não tem a obrigação de descobrir. Nem, não só o parceiro, como as outras pessoas nas relações Sim. mesmo, comunitárias, né? Não tem como a gente descobrir o que é bom, o que é ruim para você, se você não falar. Aquela velha crença que a gente tem, que já foi desmistificada por algumas pessoas, eu vou reforçar aqui agora, é aquela crença de que a gente precisa tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Gente, o outro é o outro, você é É você. garantia de frustração, né? Diga como você quer ser tratado. Essa é a questão. Ensine, Isso, oriente, fale, eu gostaria que fosse dessa forma. Porque se você trata o outro como você quer ser tratado, às vezes o outro gosta de outras coisas, às vezes o outro espera outras questões. Por quê? Porque ele tem outros traumas, ele tem outras referências, ele tem outra expectativa de vida. Então, conversem, expliquem, alinhem-se, né? A comunicação é a melhor coisa para tudo, né? isso foi Tem uma coisa muito interessante na minha experiência, né? Porque eu fui uma pessoa muito desconectada dos meus sentimentos minha vida inteira, né? E assim, eu não tinha noção do quanto eu tinha facilidade para esconder o que eu sentia, até um dia que uma amiga minha falou para mim. Eu lembro que a gente estava passando por uma situação, eu estava passando por uma situação específica, eu não lembro qual era agora, mas aí eu falei, ela falou alguma coisa para mim do tipo, o que está acontecendo? Eu falei, tá isso, tô sentindo tal coisa. Ela falou, não parece. Eu falei, como não? Pra mim que tá estampado na minha cara, né? Como não tá aparecendo? Ela, não parece, parece que você tá de boa. Eu falei, não, mas eu não tô. Nossa, isso Eu é não tava, muito. eu não tava nem um pouco de boa. E isso é uma coisa que eu sempre fui muito fácil, só era fácil pra mim demonstrar raiva. Do resto, eu era assim, literalmente uma pedra de gelo, ninguém percebia absolutamente nada a meu respeito. E eu só fui entender isso nessa situação. Depois, a partir disso, eu comecei a me questionando, tipo, e agora? Eu tô demonstrando, não tô demonstrando, tá aparecendo, não tá... O que que tá acontecendo? Eu não sei. E aí, quando a gente tem essa percepção desse tipo de situação, né, o comunicar, ele passa a ser uma obrigação. Só que a gente não quer. Quando a gente tá nervosa, quando a gente tá triste, quando a gente tá nessa situação, a gente não quer, a gente quer que a pessoa saiba. Tipo, olha aqui, olha pra minha dor, você não tá. Como assim, como assim você me ama e não reconhece com o olhar? Nessa hora, quando eu falo que a criança tá ferida, né? A criança tá Exatamente. birrenta lá. Não importa a idade que você tenha, pessoal. Se tem uma criança Exatamente. dentro de você ferida, birrenta, é isso que vai acontecer. Você Até fica porque, esperando o outro. como no exemplo citado, por mais que ele percebeu que ela estava triste, ele teve que ir lá e perguntar o que estava acontecendo. Se ela não falar o que está acontecendo, não vai mudar nada. Ai, Não. não, não é nada, não é nada, não é nada. Pedindo para que a pessoa fique ali, não, o que você tem? Mas não me fala, não, mas se eu fosse importante, você saberia. Isso não existe, gente. Isso não existe. E assim, ela E traz esse exemplo justamente da construção da confiança. Só que a vulnerabilidade, ela vai passar por esse processo de que você abra isso, que você comunique, que você se relacione de uma forma honesta com esse teu sentimento, com essa situação que você está vivenciando. Né? Ai, mas isso é tão bonito, gente. É é tão muito doído, mas é lindo, tão né? bonito. É muito legal. Assim, uma coisa que eu gostaria também de acrescentar nessa fala é a questão do. Muitas vezes, quando você está falando e se ouvindo, você consegue perceber o que você está sentindo, né? Por isso que é tão importante esses momentos mesmo de terapia, da Uhum. escutativa, né? Da gente poder estar lá falando e ter alguém, um profissional, com toda a capacidade que ele tem para poder estar ouvindo ali sem julgamentos. Então, é um momento que às vezes você desperta uma percepção, você decide algo, porque você está ouvindo e fala: opa, eu não tinha percebido isso. Uhum. Então, é muito importante você poder encontrar essa questão da vulnerabilidade e como e quando e por que você vai se expor, né? Não expor realmente a sua vida de qualquer forma ou colocando, né, para qualquer pessoa de qualquer jeito e sendo submetida ao julgamento, submetida àquilo que pode vir de acordo da sua exposição, né? Então, cuidado com as suas repetições de padrão, cuidado com aquilo que você está
buscando e está buscando sem ser intencional, sem ser ousada, porque para você alcançar um objetivo, e quando a gente fala de você ser ousado, é porque você também precisa ser intencional, você precisa saber o que você está procurando, o que você está buscando, né? E aí, de acordo com isso, você vai agir. Então é muito louco, é deixar de ter a vida da rota dos ratos, realmente, né? Ser levada pela vida e realmente fazer a vida acontecer de acordo com o que você deseja. Nossa, isso é muito forte, É muito muito forte. lindo, isso é muito lindo. Esse movimento é muito lindo, né? Eu fico muito feliz de estar aqui mais um dia, mais um episódio desse programa tão bacana que a gente está fazendo aqui. E a gente precisa encerrar por hoje, mas semana que vem a gente está aqui de novo. E se você não acompanhou os episódios anteriores, veja lá, tá desde o primeiro, tá no meu perfil, no perfil da Marcela, no perfil do IHC, você encontra em qualquer lugar. Tem no TikTok, tem no YouTube também. Então, deem uma olhadinha lá, assistam. Coloca aí enquanto você está fazendo aquela tarefa de lavar a louça, você vai lavando a louça e prestando atenção, então dá para você nem perder seu tempo, dá para você aproveitar seu tempo aí, porque é uma conversa leve, é uma conversa gostosa, mas é uma conversa necessária. Porque não é porque é uma coisa importante que precisa ser feita com peso, com dificuldade, com dor. Não, 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 não. Aqui a gente fala de coisa dolorida de uma forma segura, de uma forma saudável, de uma forma leve, porque é assim que a gente entende a vida. A partir do momento que a gente tem um propósito, que a gente tem um direcionamento, chama, na próxima semana eu te mando. Quando a gente tem um propósito, um direcionamento, a gente passa pelo desafio de uma forma que faz sentido. Então, ele não se torna tão pesado, ele não precisa ser. É nosso objetivo, a nossa bandeira aqui, porque a gente está aqui realmente para ser feliz e para ajudar vocês nesse processo de tornar a vida de vocês feliz também. Porque a felicidade é uma escolha ousada e autêntica. E é É isso aí. isso mesmo. E compartilhe, gente. Compartilhem, divulguem, mandem para as pessoas. Quanto mais pessoas alcançarem esse conhecimento, estiverem aqui, vai ser melhor. A gente só vai transformar a nossa realidade, transformar a nossa sociedade, transformar relacionamentos. Quem sabe um relacionamento que esteja se perdendo aí, um casamento que esteja se perdendo, possa ter uma luz, um insight com aquilo que ouviu aqui hoje. Então pensa nisso, você pode ser uma fonte de uma reconciliação. Olha que lindo. Vai lá, compartilha, divulga e Muito ajuda a obrigada pela gente a presença. transformar o mundo. É isso aí, é isso aí. Faça. A gente não tem noção de como pequenas atitudes podem ajudar com muita coisa, né? Então, assim, faça o seu movimento e faça o bem para o mundo também. E é isso aí, gente. Então, um beijão para todo mundo. Muito obrigada pela presença até aqui e a gente continua semana que vem. Tchau! Tchau, tchau.